E aí, quando eu. Peraí, que aí saiu do chat aqui que estava aberto. Enfim, e aí, quando eu fui fazer esse slide, que eu fui colocar tudo ali, né, que eu ia trazer toda essa minha experiência técnica, eu travava, eu não conseguia levar adiante, o raciocínio não via, parecia que vinha um branco assim na minha cabeça. E eu senti muito assim de Deus, como se Deus falasse para mim assim, para eu compartilhar a minha experiência, né? Para que eu compartilhasse mesmo a minha vivência. Então, essa aula ela não tem um roteiro, ela não vai ter um script, né? Digamos assim, como eu costumo fazer, né? Então, isso me desafia muito quando eu iniciei esse projeto da comunidade junto com a Emily. é, eu sempre falei para a Emily, claro que eu quero e eu acho importante a gente falar da importância da nossa conexão com Deus na nossa rotina, mas eu não quero focar nisso, né? Quando eu quero trabalhar ali na parte de comunidade, eu falei, eu não quero trazer espiritualidade como um foco das coisas, eu não quero misturar as coisas. E é engraçado que eu tô aqui na terceira aula e eu já tô misturando um pouco, mas é porque eu sinto genuinamente que isso pode ajudar muito vocês eu coloquei uma música no início aqui que eu gosto muito do Frei Gilson, que os dias difíceis eles virão, independente de qualquer coisa, independente de circunstâncias, dinheiro, de local que você viva, se você, né, se você é casado, solteiro, enfim, gente, independente de tudo. Os dias difíceis eles vão chegar para todo mundo, né? Independente se você tem um diagnóstico ou se você não tem um diagnóstico. Então, como que a gente consegue passar por isso, né, com mais leveza? Óbvio, os recursos humanos estão aí. Eu não, jamais você contra um tratamento, contra um remédio ou, né, contra o que a medicina nos propõe. Mas eu acredito muito, muito no poder de práticas simples que podem mudar a nossa vida quando a gente até encara as coisas com uma mentalidade diferente, quando a gente encara as situações difíceis, as adversidades da vida de uma forma diferente, e essa forma diferente, para mim, com um olhar de fé, com um olhar de entender que eu tenho um pai, né, que eu sou filha, que eu tenho uma dignidade de filha, que eu tenho um pai que me ama infinitamente e que ele não vai permitir que nada aconteça para o meu mal, né? Eu não sei aqui quantos aqui dentro são pais, mas mesmo quando a gente erra com os nossos filhos, a gente está na intenção de acertar, a gente está na intenção de sermos bons, é, de fazer o melhor para os nossos filhos. Então, até a Bíblia traz isso para nós, né? Se vocês são maus, querem dar coisas boas para os vossos filhos, então imagine eu, né, que sou Deus, que eu sou perfeito e eu não erro. Então, Deus não erra, e eu acredito muito nisso, e inclusive quando Ele permite certas situações, circunstâncias, desafios, dias difíceis, é porque nisso tem um propósito maior e, de certa forma, Ele vai converter aquilo para o nosso bem. Então, tem uma passagem que eu falo que ela é a passagem da minha vida, que ela é Romanos 8:28. Então, essa passagem bíblica ela fala assim: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo uma depressão, mesmo uma coisa ali que naquele momento em que eu estou imerso naquilo, eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu estou no fim do poço, parece que nunca vai. É um sentimento tão assim grandioso para o negativo, né? Um sentimento tão ruim que você sente que você nunca vai conseguir se livrar daquela condição. Você sente que realmente, assim, meu Deus, você, né, a vontade de desistir de tudo, às vezes, de morrer. Então, é algo realmente muito forte para quem vive tudo isso. Então, quando a gente vive isso,
e a gente tá nesse, né, eu falo que é como se a gente tivesse uma nuvenzinha negra aqui ao redor da nossa cabeça, que não nos deixam ver os raios de sol ali, né, que é Deus, as coisas belas da vida, ao lado positivo das coisas. Até nesse lugar está ali para mim a permissão de Deus, né? Por algum motivo, por algum propósito muito maior. Então, eu acredito que, acima de tudo, de remédios, de exercícios, de um bom sono, de tudo que você possa fazer, né, para estar bem mentalmente, o que você mais precisa, acima de tudo, é estar em conexão com Deus, estar eh, levando, né, enfim, essa vida de oração, que nesses momentos de trevas ali, às vezes a gente não tem energia mesmo nem para rezar, sabe? Mas você elevar o seu pensamento e renovar a sua fé, a sua confiança de, Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu genuinamente não sei. Eu não sei por que que eu não consigo fazer, às vezes, uma coisa simples, como, né, no caso de quem está com depressão, é, levantar da cama, tomar um banho. Ou no caso de quem tem ansiedade, eu não sei por que eu, né, o medo me paralisa, eu sempre projeto tragédias, ou quem tem TDAH, eu não sei o porquê que eu, né, sou desse jeito, né, esqueço muito lidar das coisas, parece que eu não consigo ter ordem e paz na minha vida. Enfim, quando a gente coloca essas situações, né, essas nossas vulnerabilidades ali na mão de quem realmente é, pode resolver e de quem realmente pode nos dar paz, apesar de qualquer circunstância, seja ela interna ou externa, isso muda todo o jogo, quando a gente está falando ali de como enfrentar as adversidades da vida. Então, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu tenho 32 anos, eu sou casada, sou mãe de 5 filhos, um está com Deus, outros 4 estão aqui comigo, dormindo agora, e eu sou católica, e eu vou compartilhar um pouquinho hoje da minha história com vocês. Vou trazer algumas receitinhas práticas, algumas coisas que me auxiliaram, mas eu quero compartilhar também um pouco da minha história, né? Nessa aula, que nem sei se agora é uma aula, porque eu realmente nunca compartilhei isso com ninguém. Assim, em rede social, né? Talvez com pessoas mais próximas, mas com desconhecidos, no sentido de pessoas que eu não conheço pessoalmente, que não convivem comigo, eu nunca partilhei isso publicamente, né, resumindo. Então, é, quando, né, que nem eu falei, a aula ela tinha um propósito completamente diferente, e aí eu vim conduzida a isso. A Antônia tá falando aqui, né? Ela sou TDAH, e Deus vem me resgatando pela força que eu tenho em Deus. Deixa eu ler aqui rapidinho, gente. Ó, tenho crianças autistas com queixas de aceleramento no coração. Mas fiz blend nesse sentido. Depois você pode partilhar com a gente, Antônia, no chat, qual blend que você fez, né? Hoje, ou não, ontem, eu enviei uma amostra para uma mãe também que estava com um filho autista do frankincense, que é um óleo que o frankincense, ele é um óleo que eu tenho experiências maravilhosas de mães, assim, que usam e que acalma real, assim, o filho. A gente põe naquele ponto mais alto da cabeça, o ponto G20, né, que a gente chama, depois vocês pesquisam no Google. E aí a gente pinga ele puro. E eu tenho, assim, relatos mesmo de várias mães que elas têm resultados incríveis. Então, voltando aqui, né? Então, um pouquinho essa minha jornada. Eu, bem-vindas, meninas que estão chegando agora. Então, a minha jornada de saúde mental, né? Enfim, ela começa ali muito cedo, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos. Eu levava uma vida muito desregrada, assim, porque eu não, gente.
naquela, não sei nem como é que eu, que eu falo isso. A Juliana do Antigo Testamento, né? Eu era uma jovem ali, então eu usava drogas, enfim, uma vida totalmente desordenada e eu achava aquilo muito bom, né? Assim, eu achava que minha vida estava ótima, eu tinha um bom emprego, entre aspas, não dependia de ninguém, era jovem, é, saía muito, né, com vários amigos e tal. E eu me deparei com uma situação que eu realmente fiquei com uma depressão ali muito. Foi uma depressão muito forte. Eu comecei a me questionar e a questionar o sentido da vida. Então eu ia assim frequentava esses lugares nem um pouco legais, né, onde as pessoas se drogavam muito e tal, festas e tudo mais. E aí eu comecei a ter umas experiências muito estranhas, né, eu começava a ver demônio na cara das pessoas, eu falo que parecia que tinha uma mão invisível mesmo que me direcionava e me mostrava assim: "Eu não te criei para isso, assim, isso que você julga que é felicidade", e aí aquela voz ficava falando comigo e é óbvio, eu fui levar isso para os meus amigos, e aí eles falavam: "Ah, não, você tá usando muita coisa, né, você tá alombrada, não sei o quê". E aí eu falei: "Não", então eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca fazia na minha vida, que era ir para esses lugares sóbrios. Então eu acho que piorou, porque as coisas que eu não enxergava ali, eu comecei a enxergar, eu falo que com os olhos de Deus, sabe? Então eu entrei numa crise, assim, existencial muito profunda, porque eu não tinha nenhum propósito, assim, grandioso na vida, não estava meio perdida ali, uma jovem, né, 19 anos, muito nova, e eu não sabia né, eu sempre acreditei em Deus, porque vim de uma família de berço ali, católica e tudo mais, cristã, então eu acreditava em Deus, mas era aquela coisa muito distante, né, aquela coisa ali, enfim, que eu recorria quando precisava de alguma coisa. Quando, né, eu precisava de alguma coisa ali, eu ia lá pedir e tal, mas era isso. Eu não sabia, eu não tinha um propósito de vida, eu não sabia o que Deus esperava de mim. Então eu entrei numa crise existencial e foi o meu primeiro impacto, digamos assim, de saúde mental muito, forte. Eu só não me tirava minha vida, assim, porque eu realmente acreditava em Deus. Então, assim, eu sabia que a vida não acabava aqui, mas eu tinha muita vontade, assim, eu fiquei com muita vontade mesmo de dar um fim e falar: "Cara, isso aqui não tem graça nenhuma", e acho que junta com a questão ali das coisas que eu usava e tudo mais, né, a parte química. Então, enfim, foi um período muito difícil e eu trabalhava em frente a uma igreja. E aí, essa igreja, ela tinha uma capelinha do onde ficou, né, na igreja católica ali, a gente tem o Santíssimo, né, que é onde ficam as hóstias consagradas, e aí tinha o templo, né, que era aquela parte maior, e do lado tinha uma capelinha, que quando eu entrava nessa capelinha, eu nem sabia o que que era Santíssimo, não sabia que era sacrário, não sabia que era nada. Quando eu entrava nessa capelinha, eu sentava ali e toda aquela angústia que eu estava, aquela coisa pesada, aquela coisa, assim, maçante, sabe, que estava me esmagando, era como se aquilo fosse uma mão vinha, tirava e eu ficava em muita paz. Então eu falo, eu ficava igual uma idiota lá, na presença de Jesus, sem saber que era Jesus, porque eu sentava lá e ali eu ficava igual uma besta, porque eu me sentia bem, né. E aí eu começo a minha jornada na fé, dessa forma. De uma forma que eu falo que realmente Deus foi extremamente misericordioso, e aí só que aí, óbvio, gente, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então ali eu iniciei, uma luta que nunca teve fim, que depois eu descobri que era transtorno bipolar, com uma depressão ali persistente, né, que ela ia, voltava, ia, voltava, até que chegou num ponto que eu fiquei muito mal, que nesse ponto que eu fiquei muito mal, que aí eu já estava, né, buscando, já estava encaminhada ali na fé, já tinha um entendimento maior e melhor das coisas, eu, busquei um tratamento profissional, e aí eu tomei remédios por 5 anos, e aí tentei fazer terapias algumas vezes,
e simplesmente, cara, aquilo não, sabe, assim, eu defendo, tá, gente? A terapia é muito importante, eu deveria fazer, inclusive, mas parecia que não dava certo pra mim. Então eu ficava trocando ali de terapeuta, então assim, parecia que nada ia, sabe, assim, dessa parte do tratamento convencional. Os remédios, eu não, parecia que não era eu, parecia que um outro ser estava habitando comigo junto enquanto eu tomava esses remédios. Eu virei uma outra pessoa enquanto eu tomava esses remédios. Foi o período que eu namorei com o meu marido, né? Então, nesse período que eu namorei com meu marido, inclusive, a família dele, eu fui ter proximidade com a família dele depois que a gente casou. E eu sou uma pessoa super comunicativa, eu não tenho problema em fazer amizades, mas eu realmente queria blindar as pessoas de mim, porque eu me sentia tão mal, tão horrível, que eu falava, cara, eu tenho que poupar as pessoas dessa energia ruim, dessa coisa ruim que eu trago aqui, né? Então, quando a gente tem uma postura diante de tudo isso, também mais vitimista, que eu também tinha um pouco disso, de tipo, eu entendia que era consequências de uma vida que eu levei por muitos anos, em que eu, né, fiz coisas ali com o meu corpo, enfim, e eu sabia que era consequência disso, mas ao mesmo tempo, às vezes, dava meio que batia aquela revolta, ou às vezes eu até pensava, ai, acho que alguém fez alguma coisa pra mim, ai, minha vida nada dá certo. Sabe, eu não me vitimizava no sentido de, ai, eu sou uma grande vítima da situação, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ter um olhar do positivo, né, do lado bom. Eu só enxergava o lado ruim de tudo, de tudo, de tudo, e tudo era muito ruim. Então, eu acho que essa postura, ela nos deixa a gente preso nesse looping, sabe? E piorou quando a gente acha que é a vítima, alecrim dourado, e que tá todo mundo dando tudo certo para todo mundo, menos para você. Que, nossa senhora, a vida de todo mundo é maravilhosa, menos a sua. As redes sociais, elas trazem isso muito forte, né? Da gente olhar e parecer que tá todo mundo com a vida maravilhosa e só a sua vida que tá uma merda. Então, assim, isso dificulta o nosso processo, né? Eu não acredito numa. É óbvio que para Deus nada é impossível, então se Deus quiser hoje vir e me curar 100%, inclusive eu pensava que o meu diagnóstico de fibromialgia tinha sido errado. Falei, ou Deus me curou, ou foi um diagnóstico errado, porque eu não sinto mais nada e já tinha, desde a época que eu parei de tomar os remédios, eu já não sentia mais nada. É, então, assim, eu achei que não, só que esse ano eu tive algumas crises e aí eu tive episódios de fibromialgia. Então, o que que eu quero trazer aqui para vocês também, né? A gente não é o nosso diagnóstico, né? O diagnóstico ele não tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Então, eu fiquei, acho que quase 6 anos sem sentir nada de fibromialgia. E o que que o médico te passa quando você é diagnosticado? Essa palavra às vezes ecoa, né, na nossa mente. Não tem cura. E aí, quando o médico fala essa palavra, não tem cura, às vezes a gente cai, enfim, em desespero, não sei nem explicar, assim, de meu Deus, eu vou viver com isso para sempre. A gente acha que a gente vai viver naquela condição, mas não é, né? São circunstâncias e coisas ali que nem eu falei que Deus permite para um bem maior. Então, enfim, é, quando eu depois de um tempo, descobri esse diagnóstico, e o diagnóstico, gente, ele é libertador, sabe? Você começa a entender melhor o porquê que você age de certa forma, ou você começa, inclusive, a ajeitar mecanismos para que você consiga lidar melhor com aquilo também, se você é casado, para o seu marido também, ou sua esposa, lidar melhor com essas situações, porque você já vai entendendo meio que como a coisa funciona, né? E aí, nesses períodos ali, a gente trazer é, essa, essa rotina que eu vou falar aqui das práticas integrativas para vocês, que eu acho que é o que me auxilia a viver hoje sem remédio, apesar dos diagnósticos que falam que não tem cura, e que uma pessoa que é diagnosticada com transtorno bipolar, ela não pode, ela não poderia parar de usar remédios, de acordo com a medicina convencional, né?
Então, eu vou contar um pouquinho do meu desmame, como que foi esse processo para vocês, essa transição para o natural, antes dos olhos, e também depois eu falar o suporte que os olhos dão nessas minhas crises, né? Aliado à minha fé, claro, à oração, que é muito importante nesse momento. A Fê perguntou se eu já fui para o convento, já, já fui. Quando eu tive essa experiência ali aos meus 19 anos, Fê, que eu não conhecia muita coisa, né, da igreja, e eu fui para a igreja, e ali eu vivi o outro lado da moeda, então eu saí do fundo do poço para um caminho meio de luz, assim, que eu falo total. Eu nunca quis ser freira, isso nunca foi um desejo meu. Eu comecei a ler muito livros, né, assim, da vida dos santos, da vida das religiosas, e aí aquilo começou a realmente despertar um desejo genuíno em mim pela vida religiosa. E eu sabia que esse desejo ele não era meu. Não tinha condições daquele desejo ser meu, porque nunca que eu queria ser freira na minha vida, né? Tipo assim, não era. O meu filho de 5 anos, ele fala, mamãe, eu quero ser padre. E ele fala várias coisas de padre o tempo todo. Eu nunca tive isso. Então eu olhei e falei, bom, se eu estou com esse desejo, tem que ser Deus, não tem que ser outra coisa, porque, né? Isso não é meu. E aí eu acolhi aquilo e fiquei rezando quase que um ano, mais ou menos, para discernir para onde eu ia, para qual local eu ia e tudo mais. E aí eu encontrei umas irmãzinhas que é onde eu frequento com meu marido até hoje lá, que são maravilhosas e inclusive fiz missões depois que eu saí, né? Quando eu morei com elas, eu fiz missões aqui mesmo, em Brasília, com elas, que elas eram missionárias. Então a gente fez várias missões. Mas aí depois que eu saí, eu ainda fiz missões em alguns países que eles tinham fora, que aí eu fui mesmo por minha conta. Então, vivi um período ali missionário também. É, mas engraçado que quando eu cheguei para morar com essas freiras, gente, eu conheci meu marido porque ele estava morando com os padres. Ele estava fazendo um teste vocacional para ver se ele tinha vocação para ser sacerdote. Só que meu marido ficou um mês, ele ficou tipo assim as férias da faculdade e saiu. Eu fiquei 2 anos, né? Mas eu conheci meu marido lá. E lá a gente frequenta até hoje. Mas fecha parênteses aqui. Então, eu. Então, enfim, então ali nessa minha luta, né, nessa minha batalha ali em busca do equilíbrio da tal saúde mental, quando inclusive eu saí das freiras, eu estava muito mal, porque eu não saí porque eu quis. Eu saí porque falaram, né, as superioras falaram, olha, a gente acha que você não tem vocação, que sua vocação é matrimônio, e tarará. E eu já não estava muito legal psicologicamente. Então, quando eu saí, é tipo assim, como se você tivesse projetado a sua vida inteira. Eu acho que deve ser a sensação de um divórcio, não sei também, sabe? Que você planeja, faz tudo ali, projeta a sua vida inteira naquela coisa, e de repente, do dia para a noite, aquilo não existe mais. Então, isso também me deu uma. Foi bem difícil eu voltar para casa, me readaptar. Lá, elas tinham a regra do silêncio, a gente tinha horário para falar e tal. Então, eu voltei para casa, não aguentava o barulho. Foi uma adaptação bem complicada. Então, ele e eu entrei num processo de saúde mental muito delicado, que foi quando eu resolvi procurar ajuda profissional. E aí, quando eu procurei ajuda profissional, eu fui, na verdade, obrigada, num primeiro momento, porque eu sentia dores, assim, que depois eu descobri que era fibromialgia. Eu sentia dores, gente, que vocês não têm noção, assim, dores na coluna, e os médicos faziam exame, tava tudo certo, e umas dores, assim, que doía até, sabe, a unha, do fio de cabelo até a unha. Então, quando eu fiz, né, tive esse diagnóstico ali, eu não aceitava que eu precisava de ajuda, porque a gente tem aquele negócio, aquela coisa, né, isso é falta de Deus, e piriripopopô, e como num primeiro momento eu realmente estava muito mal, busquei a Deus e fiquei bem, então a gente vai carregando essas crenças de que, né, isso é só uma coisa que a pessoa não tem Deus, e isso não tem nada a ver. E aí, eu peguei e, assim como, né, só para fechar esse raciocínio, assim como você está suscetível a qualquer doença do seu corpo,
você está suscetível a qualquer doença da mente. A diferença é que o corpo tem como abrir, tem como estudar, né? A nossa cabeça ninguém consegue abrir para estudar nada, porque o cérebro ninguém consegue mexer ali. Então a diferença é essa, né? É uma coisa mais misteriosa que a gente não entende muito por quê. A gente sabe hoje que existe depressões que são químicas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês também, dessa questão do diagnóstico. Porque quando a gente coloca um diagnóstico ali para a pessoa, a gente tem que ter muito cuidado, porque há médicos e médicos. Graças a Deus, esse médico que no início eu fui obrigada aí, que me obrigaram aí, ele era um médico bem católico e um médico muito competente, então ele conseguia ter essa visão um pouco mais integrativa que muitos médicos às vezes não têm, que olha a gente só como uma parte, né? Então, ele me passou uma lista de exames assim de vitaminas, de uma coisa bem completa, sabe? Então, ele investigou antes de me dar um diagnóstico ou de começar em mim um tratamento com remédios. Como eu falei, eu não sou contra, meu Deus, demonizo os remédios, mas eu acredito que antes de um diagnóstico e antes de você ir para um tratamento de remédios controlados, tem pilares na sua vida que você tem que deixar alinhados. Porque se você não alinha esses pilares, e aí quando a gente está falando aqui de saúde integrativa, dificilmente o remédio vai conseguir resolver, gente. Então, assim, quando eu trago esses pilares, eu estou falando de quê? Uma boa alimentação, e eu não estou falando de uma alimentação impecável, uma coisa assim, né, nossa, uma super dieta e tal, mas assim, uma alimentação minimamente ali boa, né, que não seja uma alimentação horrível, mas uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação boa, que você beba a quantidade necessária de água por dia. Se você não bebe água e você passa a beber água, a sua vida muda. Se você não faz oração, zero, nada, e você faz 5 minutos de oração, no outro dia você se propõe a fazer 10, entendeu? A sua vida muda. A sua vida muda. Não tem como você ficar igual. Então, quando você começa a alinhar esses pilares ali da saúde integrativa, que traz um bom sono, que é outro ponto aqui, que direto, o que me dá muito gatilho para a questão do transtorno bipolar, para eu desencadear essas crises, é sono. Se eu não durmo direito, e direito eu não tô falando, né, porque eu tenho um bebê que mama ainda, então o bebê acorda de vez em quando, então é óbvio que tem vários meses que eu não tô dormindo tão bem. Mas se eu não durmo minimamente ali direito, gente, eu consigo ficar tranquilamente, assim, várias noites acordadas por conta do transtorno bipolar, e se eu quiser engatar, eu vou engatando nisso e aí eu vou ficando doidinha, sabe? Então, os óleos essenciais nessa parte do sono são fantásticos, 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 porque a questão minha, pelo menos, né, eu não tenho problema com insônia. A minha questão, que é da questão do transtorno bipolar, é a sua mente acelerada, você não desliga. E eu empreendo, né? Eu sou uma empreendedora. Então, assim, você imagina, na minha cabeça eu começo a viajar, assim. Nossa Senhora, todos os projetos, quando a gente está no período de alta, né? Que a gente está ali no período mais bacana, que eu falo entre aspas, que na verdade está fritando seu cérebro, porque você está aceleradíssimo. Você tá ali projetando só coisas maravilhosas, só que é tudo real. Você tá vendo um mundo colorido que não existe. As circunstâncias são as mesmas, tudo é as mesmas. E se você não tem um autoconhecimento bom e um autocontrole, é nessa hora que as pessoas fazem muitas besteiras. Principalmente quando a pessoa tem uma vida desregrada ali, as pessoas que têm o transtorno bipolar, elas têm muita propensão a vícios. Então, quando a pessoa ela tem esse período de alta ali dela e ela não consegue discernir com o autoconhecimento, que aí entra a parte da terapia, a parte principalmente da fé, que é em Deus, né? Se ela não consegue ter isso, ela pode fazer coisas assim, tragédias, gente, da vida, gente que é casada, acabar um casamento, enfim, porque você enxerga a realidade de uma outra maneira. E a mesma coisa o oposto, quando você cai. Eu falo que o transtorno bipolar, para quem não sabe o que que é e acha que é uma pessoa que uma hora tá sorrindo, outra hora ela tá triste, outra hora ela tá brava, não tem nada a ver com isso. O transtorno bipolar
ele nada mais é do que você estar, assim, numa cobertura de um prédio, tendo a visão mais linda da cidade, a cidade está super iluminada, tá? Você olha, parece que o mundo é seu, tudo vai dar certo, né? Que nem o povo fala, o universo está conspirando a meu favor, tá? Gente do céu, é uma coisa assim maravilhosa. Você está se sentindo numa euforia, você está se sentindo tão bem, tão bem, tão bem. E isso pode durar um dia, isso pode durar semanas, isso pode durar meses. Só que qual que é o problema desse período? É justamente isso, você começa a raciocinar diferente. Então, você começa, as pessoas elas podem pegar ali na área financeira, pegar um empréstimo, abrir um negócio, ou fazer uma compra ali muito grande, porque na sua cabeça você já visualizou aquilo tudo, já deu muito certo. Ou uma pessoa que ela tem ali algum tipo de vício. Era muito o que eu fazia quando eu era jovem. Eu ficava 3, 4 dias sem dormir. Eu emendava uma festa assim na outra. E eu não entendia porque que eu era daquele jeito. Eu falava, gente, aí, por que que eu sou assim? Minhas amigas, elas não são assim, né? Elas saem e tal, elas conseguem manter ali mínimo. Eu não, eu ia emendando uma coisa na outra e eu ia ficando dias sem dormir. Então, hoje eu tenho que me policiar porque eu consigo tranquilamente ficar trabalhando, produzindo dias sem dormir. E eu, inclusive, trabalho muito bem nesse período. Então, assim, só que quanto mais eu prolongo isso, quanto mais eu arrasto isso, pior é quando para, né? Que aí eu falo que é o quê? Você sai da cobertura, você cai direto no subsolo ali, no último andar, na garagem, com os ratos, com tudo muito escuro, aquele cheiro ruim de esgoto. Eu falo, sabe aqueles desenhos que quando a pessoa tá mal-humorada, anda uma nuvem assim negra em cima da cabeça dela e vai acompanhando ela em todos os lugares? Eu falo que o período de baixa do transtorno bipolar ele é exatamente dessa forma. Você vê um mundo cinza, é tudo muito ruim. As circunstâncias são as mesmas, tudo é a mesma coisa, mas qualquer mínima coisa te deixa muito mal. Então é uma depressão diferente, sabe? Ela é uma depressão ali que eu acho que ela é mais forte quando ela vem. Então, os olhos, por exemplo, eles vão auxiliar muito nisso, porque se você já emenda uma coisa na outra, você não está dormindo direito. Inclusive, eu conheço uma pessoa que ela foi internada em clínica psiquiátrica porque ela ficou alguns dias sem dormir. E aí ela começou a ter psicose e tudo mais. Então, assim, gente, o sono, ele é essencial e a gente tem muitos olhos para isso. Então, um óleo que realmente me desligava, algo que me desligava era o olíbano. Eu usava o olíbano, o frankincense, né? Eu tinha ali o rolãozinho, ou puro mesmo, e aí eu passava, não mexia em telas, pegava ali, né? Ia ler, fazer uma leitura, e ali eu ia desligando e eu conseguia dormir. Né? Então, assim, quando eu estou entrando nisso aí, eu vou conhecendo os sinais da coisa, eu vou, entre aspas, me forçando a dormir. Então, tem uma coisa que né, além do sono, da oração, da, que mais que eu falei? Da alimentação saudável, é a bendita da atividade física, que eu não faço, mas estava, eu não sei se ela ainda está aqui, mas ela estava aqui na sala, a Mari. Mari, gente, ela é maravilhosa, ela é personal. E ela falou: Olha, agora você vai. E aí eu falei: Não, agora eu vou, porque a gente vai começar a fazer em casa, então não tem desculpa, 20 minutos por dia de exercícios que ela dá aula ao vivo, né? Toda todo dia ela abre ali o ao vivo com você. Eu falei, gente, não é possível que eu não tenho 20 minutos para me cuidar. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente essa visão de que às vezes a gente se negligencia, sabe? Por coisas tão pequenas que transformariam a nossa vida, com a tal da falta de tempo, que é o que eu fiz muito tempo por conta ali do exercício físico. Ah, não tenho tempo. Então eu falei, quando a Mari veio, né, com a proposta, eu pensei, gente, eu não tenho 20 minutos. Não, é claro que eu tenho 20 minutos. Então, assim, quando você pensa na questão, né, de realmente rezar, se colocar ali na presença de Deus, seja para o que for, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Não tem como eu falar, eu amo a Deus, se Deus é algo distante, algo abstrato ali da minha realidade. Não tem como você amar algo que você não conhece, algo que você não busca, né? Então, é um relacionamento, Deus é uma pessoa. Então,
quando, né, ele não é, ai, só uma energia, algo abstrato. Não, uma pessoa que eu preciso buscar um relacionamento, uma conexão ali com ele diária, porque senão eu me afasto. Eu me afasto mesmo. Então, assim, se eu não faço nada, comece 5 minutos. Você não tem 5 minutos para se desligar e falar só assim: Senhor, eu, às vezes você nem acredita. Só de você virar e falar: Olha, eu tô aqui. Eu nem sei se você existe, sabe? Mas eu tô aqui de boa vontade. Eu tô aqui de boa vontade. Então, me direciona, me mostra o propósito que o Senhor tem na minha vida, me mostra como que eu posso ajudar as outras pessoas, ou então eu estou aqui sentindo isso e eu te entrego isso. Às vezes é uma coisa ruim, né? Às vezes é uma inércia, algo que está me paralisando. Eu tô te entregando aqui esse sentimento hoje do que eu tô vivendo, ou dessa fase ou dessa situação que eu não vejo saída. Então, gente, é a mesma coisa a água. Se você não bebe água, a quantidade que você tem que beber, você bebe 1, 2, 3 copos de água por dia. Se você começa a beber 2 litros de água, coloca no seu despertador para você tomar a água. Isso faz uma diferença na sua saúde enorme, enorme. Sabe? Então, quando a gente traz ali, às vezes uma pessoa está numa depressão, numa coisa muito, é realmente tudo muito difícil. Você vai falar de coisas mínimas, né? Ali, atividades mínimas, um banho, é tudo muito difícil. Mas quando você traz pequenas metas que ali dá para você ir atingindo essas pequenas metas ali, né? Enfim, no seu dia a dia, vai ficando uma coisa mais concreta de você executar. Então, se você dorme igual a Elza, eu sou ligada no 520, durmo pouco. É, isso faz mal, eu te entendo porque eu sou igual. Eu vou dormir umas meia-noite, acordo umas 7, quando eu durmo bem, né? Nos outros dias ali, tem dia que eu durmo 4 horas, mas isso faz muito mal mesmo. Então, a gente tem que dar exemplo, né? Ainda mais se você tá aqui como uma proposta, vendendo um estilo de vida, como um consultor de bem-estar e tudo mais. Então, a gente tem que buscar a nossa melhor versão. A gente tem que se desenvolver, né? Então a gente fala aqui do físico, do espiritual e ali também da nossa mente. Sair dessa posição ali, né, de me vitimizar, de achar que a minha situação é X, que eu nunca vou sair dessa situação, que não tem mais jeito para mim, que, enfim, seja o que for que você está vivendo ali nesse momento que parece que é algo muito escuro, algo que nunca vai passar. Isso passa, gente. Isso passa, né? Tudo passa. É um momento muito bom até os momentos ruins, eles vão passar. Então, só que a gente tem meios ali de tomar as rédeas disso e não ficar esperando um dia após o outro as coisas serem diferentes. Não tem como eu querer resultados diferentes se eu faço todos os dias a mesma coisa igual. Então, pega um papel e uma caneta e coloca ali os seus propósitos, né? Então, quando eu fui diagnosticada, fiz o tratamento ali 5 anos, e por que que eu acredito também que tenha se estendido tanto? É porque eu não fazia nada, eu só tomava o remédio. Então, era muito assim, dias e dias. Tinha dias que estava mais ou menos, mas assim, foi uma fase muito difícil, uma fase muito ruim. Então, eu tomava ali, né, eu tomava 4, se eu não me engano, e tinha um que ele era o SOS lá, que era um bem forte, que quando, eram umas gotas, que quando tivesse uma crise muito forte, eu tomava ele, e aquele remédio, ele me deixava vendo até coisa. Então, assim, fiquei nesse ciclo por 5 anos, e aí quando eu, resolvi parar de tomar esses remédios, com o aval do médico, gente, a gente conversou, né, que eu falei, ele é um médico que era católico, eu ia me casar, eu falei, olha, eu tô, né, noiva, tá chegando meu casamento, tá perto, provavelmente eu vou engravidar e eu não quero estar tomando esses remédios grávida. Ele falou, realmente, não tenho como te falar que é 100% seguro, mas se a mãe não estiver bem, o bebê, se a mãe não estiver bem, não tem como o bebê ficar bem. Então, ele falou, né, o que que eu te aconselho? A gente tira, vê como é que você fica e aí qualquer coisa a gente volta. Eu falei, tudo bem. Tiramos os remédios. E ali, quando a gente tirou esses benditos remédios, eu fiquei 1 mês de cama. Primeiro veio a parte da abstinência, né? Que a gente tem, que é horrível. Você passa muito mal. E ali juntou.
outras questões, e ali eu mandando mensagem pra ele, cara, eu tô morrendo, eu não tô conseguindo, na época eu trabalhava em escola, né, eu falei, eu não tô conseguindo levantar pra trabalhar e tal, tá muito, muito, muito difícil. E aí ele pegou e falou, não, então vamos voltar. Eu falei, ah, não, eu não sofri o pão que o diabo amassou pra voltar, não. Não vou voltar, vou ver o que que eu vou fazer. E aí fui num, o meu vozinho, que Deus o tenha, tinha ele é fisioterapeuta, só que ele é também ali um clínico natural, e ele era iridologista, que é uma ciência que olha a íris do seu olho, né. E ali eu lembrei desse cara ali que meu avô gostava de ir nele, eu fui. E aí quando eu fui, ele falou assim: "Ó, é o seguinte, a nossa amiga Cris, que tá por aqui, do intestino, não sei se ela tá, mas, ela faz um tratamento ali só focando no intestino, porque hoje na pós, eu descobri que a depressão ela tem ligação direta ali com o intestino. E o que que eu pensava? Como o meu diagnóstico foi gastrite nervosa, eu imaginava assim: "Ah, eu tô mal emocionalmente, ataca o meu estômago", mas gente, é o contrário. O seu estômago está ruim, então quando você tem uma desbiose intestinal, o seu estômago tá ruim, isso desencadeia fatores emocionais. Então eu descobri isso fazendo a pós agora. Então tudo fez sentido, porque eu passei mal, assim, quase que a minha vida inteira de remédio, de estômago. E o meu emocional sempre foi muito desequilibrado, né, então assim, isso fez muito sentido pra mim, muito. Da questão do estômago, né, ser ali o nosso segundo cérebro. Então, quando eu cheguei pra fazer esse tratamento ali de que ele olha a íris do olho e ele vê, né, coisas no seu corpo que estão disfuncionais e tudo mais, ele falou: "Você não toma água, você tá desidratada", porque eu não estava conseguindo levantar da cama, eu passava muito mal, era muito tontura, era muito dor de cabeça, era muito enjoo o tempo inteiro, que nem eu falei, começou com a abstinência de remédio, mas provavelmente eu não comi, eu não tomei a água, eu fiquei ali, aí evoluiu pra uma desidratação. E eu não sabia o que que era. Cheguei em alguns médicos, emergência, e os médicos nem ligaram. Ele falou: "Você tá desidratada, você não toma água, tem não sei quantos quilos de fezes nas paredes do seu estômago, porque você não vai no banheiro", e eu de fato não ia, que é outra coisa que se você não faz diariamente, tá errado. Isso você não tem noção do mal que faz, não ir no banheiro todos os dias, né, fazer o número 2. Isso faz muito mal, gente, muito. Então ele falou: "Você não vai no banheiro todo dia, porque você não toma água, então seu corpo ele não vai ficar gastando ali, né, água à toa, porque, enfim, tá tudo ressecado, e você também tá com algumas vitaminas em deficiência", porque na pós é outra coisa que a gente estuda, que os níveis que eles colocam naqueles exames médios, a gente acha que são níveis que a gente vê aquela média, né, só que aquilo não tem nada a ver. A gente acha que tá bom, porque tá na média. A gente, na verdade, os níveis ideais, eu posso procurar isso na pós depois e disponibilizar para vocês, se vocês quiserem uma tabela, eles são muito acima. Então, quando tá lá, que tá tudo bem, a gente acha que tá tudo bem, que tá lá na metade, né, tá na média, na verdade tá ruim. Então ele falou: "Ó, você tá faltando vitamina, né, vitamina D eu já sabia, porque a minha tá sempre baixa, vitamina D", ele falou: "Complexo B", então assim, gente, complexo B, que é não só a vitamina 12, né, mas toda ali a parte de complexo B, é um suplemento que eu tomo, e ferro, né, que é um ferro que ele passou lá natural, porque eu sempre tive anemia. E essa anemia nunca ia embora e foram até mais baratinhos esses suplementos, eu pensava que nem fazia efeito, depois nos exames normalizou. Então eu vi que eram bons. Mas ele passou ali e passou um chá, uns trem lá para o estômago e tal. E aí, enfim, né, fiz acho que uma limpeza, e aí eu falei pra ele: "Com quantos dias eu estou de pé?". Ele falou: "4 dias. Daqui 4 dias você consegue levantar". E efetivamente, deu 4 dias, eu consegui levantar da cama. Então, às vezes, você tá achando que você tá com depressão, que você tá com isso, aí às vezes você tá anêmica, às vezes você não pega sol, que é outra questão ali, que entra, que é um hábito da saúde integrativa importantíssimo, a questão do sol. Você não pega sol, você tá anêmico, você tá sem vitamina. Então, assim, gente, você não tá com depressão, você tá faltando vitamina no seu corpo, sabe?
você não tá ali, tá com a memória péssima, tá? Aí você vai medir, ver os níveis, tá tudo baixo, tá tudo horrível. E aí, como é que faz? As minhas devem estar nesse nível aí, do horrível, porque depois que eu tive bebê, né, o meu bebezinho, eu só tô suplementando o ferro e o complexo B. Mas deve estar um monte de coisa ali faltando, né? Porque depois das gestações a gente fica meio destruídazinho. Então, pelo menos eu, né? Os meus filhos são sempre muito grandes, eu fico mal. Parece que o nosso corpo é muito inteligente, ele distribui pro bebê primeiro. Então, ali eu começo esse universo natural, né? Da saúde integrativa, de realmente começar a ver que existiam outros caminhos antes de conhecer óleos essenciais. Mas ali eles me ajudavam muito, só que as minhas crises elas continuavam. E aí, quando as minhas crises continuavam, era isso, o que que eu fazia? Eu já sabia que eu não ia dormir, eu tinha uma loja, né? Eu tinha um e-commerce. Eu tive loja física já, mas eu tinha um e-commerce na internet de prata. Então, quando eu sentia que eu estava começando a entrar em crise, aí o que que eu ia fazer, gente? Eu falava, eu vou ficar sem dormir, né? Eu vou ficar ligada aqui na tomada, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar igual uma condenada. Eu virava noites trabalhando. Noites, sabe o que que é noites, assim? E aí, quando vinha a depressão, eu falava pro meu marido, eu falava, olha, se vira aí, porque eu ficava uns 3 dias sem levantar da cama. E aí, assim, eu ia vivendo, sabe? E aí eu tinha aquela paciência ali, né? Tentava fortalecer a minha fé, e a Cleise é nutricionista, ela tá falando no puerpério mantenha vitaminas e ômega 3 que estava ingerindo na gestação. Perfeito, Cleise. Aí, ó, eu não faço isso. Isso aí é uma dica excelente. Já é outra coisa que também deveria estar na minha rotina de volta, né? O bendito do ômega 3 que é muito bom, gente, para memória, enfim, para várias questões. Inclusive, eu vi numa aula, né, puxando esse gancho, que o ômega 3 ele para você saber se ele é de qualidade, você coloca ele no congelador e aí ele não pode congelar, né? O óleo, ele tem que ficar ali fluido. Então, fiquem a dica aí do ômega 3. Então, enfim, quando os óleos essenciais entraram na minha vida, eu vivia essa situação. Tipo assim, rezava para não ter crise, porque quando viesse a crise, eu ia ficar vários dias sem dormir, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E quando eu estivesse ruim, eu ficava lá afundada, né, esperando passar. E aí os olhos eles vêm trazer esse equilíbrio. Eles vêm trazer ali esses mecanismos para me ajudar a dormir, mesmo que então eles começaram a ter esse papel importantíssimo ali no controle de crises na minha vida. E aí passando um pouco essa parte de receitinhas práticas mesmo. Eu não sou diagnosticada com TDAH, mas eu super acho que eu tenho. Então, assim, para memória e para trabalhar, eu gosto muito de vetiver com limão, vetiver, não sei como é que fala, com limão siciliano ou com laranja doce. Gente, essa mistura para mim é assim sensacional. Amo o alecrim e o peppermint também, nessa parte de foco, concentração. Do autismo já falei, amo o frankincense. É, criança nessa parte de instabilidade emocional, eu tenho experiências muito boas com aquele mix da doTERRA Stage, que ele é tipo uma versão mirim do Balance, né? Uma versão kids do Balance. E agora, para essa parte de insônia, Serenity e laranja doce, esses dois, seja em difusor ou blend, me derruba, assim. E para desacelerar a mente, o frankincense. O lavanda, eu não gosto dele sozinho, nessa parte de sono. Eu gosto, e nem muito para ansiedade. A doutora Jéssica, ela me passou o lavanda em cápsula. E ela falou que era muito bom. Ela passou para eu tomar melatonina também, com lavanda em cápsula. Colocar uma gotinha só mesmo ali. Não, 3 gotinhas, desculpa, por causa do meu peso. E tomar uma vez por dia só, antes de dormir. O Stage, Paula, ele é para criança, né? Se você for usar em adulto, aí o Balance é melhor.
É a versão mirim ali do Balance. E aí, o, enfim, aí é a receita que, da minha vida, assim, que eu amo pro emocional, que muda, gente, eu viro outra pessoa quando eu tô nessa fase mais depressiva e tudo mais, é o Adaptive com laranja doce. O Adaptive já tem laranja doce, mas eu amo laranja doce pra tudo. Inclusive no puerpério eu falto tomar banho com ele, assim, porque eu acho ele maravilhoso, ele me deixa muito zen. Eu acho ele muito bom para essas questões emocionais. Eu falo que toda mulher deveria usar, sabe? O laranja doce. Então, o que eu recomendo, né, li para vocês, não sei se vocês anotaram, mas depois eu posso estar tentando fazer um materialzinho para dar para vocês ali dessa aula daqui. É, E aí, enfim, e aí eu trago os olhos, essa prática dos olhos, né, junto com os outros pilares ali, para tentar manter, eu falo ali, a vida mais ou menos no ritmo normal, apesar dos diagnósticos. A Fê fez uma pergunta em relação ao preconceito. Gente, o laranja doce é o Wild Orange, exatamente. A questão do preconceito. Sempre vai ter, independente de diagnóstico. Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas sempre associam, né, a loucura, qualquer pessoa que tem qualquer questão de saúde mental, as pessoas julgam que, enfim, da percepção que elas têm de mundo, de tudo. E tá tudo bem. Eu já fui essa pessoa também, então, enfim, eu genuinamente não me importo com o pensamento das outras pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente leva para a vida. A partir do momento em que eu sei, né, quem eu sou, a minha identidade de filha de Deus e a quem eu quero agradar, que é genuinamente eu quero agradar a Deus, eu não quero agradar aos homens, né, digamos assim. Então, eu busco agir coerente àquilo que eu acredito e tudo mais. Então, quando eu trago esse tema, é sempre nesse intuito de que eu quero mostrar para outras pessoas que vivem essa realidade que às vezes elas agem como se fossem umas condenadas, né? Ah, eu tenho X diagnóstico, então a minha vida vai ser dessa forma. Eu vou ser assim, porque eu sou assim, igual aquela, né? Eu nasci assim, morri assim e tal. E, gente, não, né? A cada dia que você acorda ali, é Deus te dando uma chance de você escrever uma nova história. E eu tô nem aí para diagnóstico, independente do que seja, se é físico, mental ou não. Eu busco em Deus essa força para tentar ser melhor, para ser a minha melhor versão, sabe? Porque é o que cabe a mim. Eu não controlo as coisas que vão acontecer. A gente não tem nenhum controle sobre nada que vai acontecer. Hoje eu tô aqui com vocês, amanhã eu posso, né, não tá mais, ou posso receber um diagnóstico lá fatal, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar minha vida normal, gente, né? Na medida do possível, com as limitações, porque uma coisa que eu tenho que nada e ninguém vai conseguir me tirar. Nenhum diagnóstico, nenhuma circunstâncias, a não ser eu mesma, que é a minha fé, sabe? Então, que é o que eu tenho com Deus, e isso é o mais importante. E não é a minha condição social, não é se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se eu sou casada ou não sou casada. Isso, né, são, é claro, coisas muito importantes que fazem parte da nossa missão aqui também, né, servir aos demais, inclusive ser esse testemunho, né, do amor de Cristo na Terra, mas eu não poderia me importar menos com a opinião dos outros. E eu aconselho que a gente viva muito isso, até como um profissional também, porque quando a gente direciona certo a nossa intenção, né, de para quem eu faço e por quem, quando a gente direciona o nosso motivo ali da maneira correta, as coisas elas são diferentes, porque a gente para de viver no automático, a gente para de querer crescer por interesses externos e que tá tudo bem, a gente tem que buscar ser a nossa melhor versão em todas as áreas, mas a solução ela não está nas coisas externas. A solução ela está realmente dentro. Santa Teresa de Jesus, ela fala que se a gente visse a beleza da alma,
Ela fala assim, gente, vocês não têm noção o que é a beleza da alma, porque a gente foi criada à imagem e semelhança. A gente foi criada à imagem e semelhança. Vocês têm noção o que é ser imagem e semelhança de Deus, do próprio Deus? Então ela compara a gente com um castelo de cristal e que dentro desse castelo, na essência, no centro, habita Deus. Só que a gente precisa percorrer um caminho para chegar nesse aposento, para chegar nessa intimidade, nessa essência, nesse autoconhecimento de saber, né, por quem, para quem e de onde eu vim, para onde eu vou. E ela fala que tem muitas pessoas que passam a vida fora de si, fora do castelo, se distraindo com coisas do mundo, buscando coisas fora, 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 que tá tipo do muro para fora, sendo que o mais belo tá dentro. Ela fala, o jardim é bonito, né? Tem ali uma árvore, um fruto, alguma coisa bonita. Mas você tá buscando fora o que só tem dentro. E aí, quando você alinha isso, né? Você sabe realmente para quem, por quem você faz as coisas, isso é libertador. E a gente para de achar que as soluções da nossa vida são coisas que nos faltam. Tem uma frase que grava e leva para a vida de vocês. Se você não é feliz nas circunstâncias que Deus te coloca hoje, você jamais, 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 jamais você vai ser feliz com o que te falta. Então, seja grato. Ju, mas você não tem noção como está a minha vida, mas seja grato. Sempre tem alguém pior que a gente, né? Não é pra gente usar isso de parâmetro, mas seja grato. Sabe por quê? Porque é nessas circunstâncias que Deus vai te forjar e que você vai conseguir sair adiante. E aí você vai carregar o que eu tô fazendo aqui hoje um pouquinho, que é um testemunho. Você tem um testemunho, entende? Então você tem ali um testemunho de onde você estava, o que Deus fez, o que Deus realizou e onde você está. E não significa que estamos prontos, estamos todos no caminho, estamos todos nessa busca, né? Então, deixa eu ver aqui o que que a Cleide está falando. Ela está falando da questão do do sono. Gente, óleo essencial é igual remédio, igual cosmético. Se você usa por muito tempo prolongado, a chance dele parar de fazer efeito é grande. Então, sempre alterna o uso. Porque é química, né? Então, ali o corpo vai realmente se acostumando. Então, vai alternando. A gente tem diversos óleos essenciais para tudo, tanto na parte emocional quanto na parte do sono. E aí, o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte, dessa questão dos óleos. Quando alguém me pergunta, Ju, óleo essencial funciona? Eu sempre falo, funciona. Agora, quando eu tô falando de sono e emocional, teste. Porque é igual remédio. Você vai no psiquiatra, ele vai te dar um remédio. Dificilmente ele vai acertar de primeira. É teste, gente. Cada organismo vai reagir de um jeito. Então é muito subjetivo. O sono, porque envolve vários fatores, e o emocional, porque realmente é teste. Às vezes um óleo que eu amo pro emocional, você não vai gostar. Não, você vai olhar e falar, cara, o Balance, a minha avó, ela tem um problema lá de Alzheimer, de luto, que ela lembra todo dia que meu avô morreu, ela chorava de urrar. Eu comecei a usar o Balance nela, ela parou de chorar desse jeito. E aí eu vi o quão maravilhoso foi. Em mim, eu não sinto nada. Não sinto absolutamente nada. E eu tenho inúmeros relatos de clientes que amam esse óleo. E ele funciona, entendeu? Só que vocês têm que alternar e ir fazendo essas substituições aí, tá? O que você indica para uma pessoa que trabalha, estuda, cansaço mental, vamos usar um exemplo, uma depressão? O mais comum, a lavanda, inclusive, gente, se tiverem convidados, né? Se vocês tiverem clientes convidados aqui, podem procurar as consultoras que te convidaram para adquirir os protocolos. Ajuda muito. Trouxe um pouco a minha experiência, mas poderia trazer inúmeros depoimentos aqui de muitas pessoas que eu conheço, que os olhos transformaram e tiraram elas da cama de uma depressão profunda, gente que está aqui nessa aula, inclusive. Então, eles funcionam, tá? Agora, enfim, e se não, eu estou à disposição, também podem falar comigo. Então, uma pessoa que ela está ali iniciando uma depressão, eu sempre indico, né, o mais coringa de todos, que eu sempre falo, é o lavanda, de fato.
Agora, se for mais assim, essa questão da ansiedade, do cansaço, porque vai auxiliar nessa parte do sono. Às vezes a pessoa só corrige o sono, a depressão vai embora. Ela consegue dormir, a depressão melhora. Mas desse cansaço, né? O olíbano também é muito bom para essa fadiga mental. Vetiver, é um óleo mais ali aterrador, também muito bom. Mas se for aquela depressão que a pessoa fica muito desanimada de cama, tem um óleo da Doterra, gente, que o nome dele é Sunicitrus. Eu não vejo ninguém falando desse óleo. Esse óleo para depressão é assim sensacional. Ele é laranja doce, peppermint e clementine, se eu não me engano, ou não, ou toranja, ou grapefruit, alguma coisa assim. Ele é três. Gente, esse óleo, ele dá um ânimo assim, um up, sabe? Ele é um peppermint melhorado que ajuda muito para quem tem aquela depressão de desânimo, 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 sabe? É, Então, enfim, deixa eu ver aqui. Os olhos somando a fé me tiraram da cama, 39 quilos, né? Fé incrível. A gente tem histórias muito incríveis aqui. Gente, repete, por favor. Lavanda, excelente para quem tá, né, nessa depressão, mas aquela depressão misturada com ansiedade, com insônia, que a pessoa não dorme, lavanda. Ou olíbano, ou vetiver, ou blend dos três. Se for aquela depressão que a pessoa só vive desanimada, só quer dormir, 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 Sunicitrus, o nome do óleo. Deixa eu escrever aqui. Sunicitrus, tá? Excelente, óleo maravilhoso. O Motivate também é bom, mas eu ainda prefiro o Sunicitrus. O Motivate também é um óleo muito bom. Ele vai atuar ali um pouco no controle da ansiedade, ele também te dá um upzinho, mas se for aquela depressão que a pessoa só quer dormir, ela só quer ficar para baixo, Sunicitrus. Balance para luto, perfeito, perfeito. É, E aí, enfim, gente, deixa eu ver o que mais aqui que vocês estão falando. Me digam, deixa eu encerrar aqui a live, depois eu volto aqui. Me digam, acho que eu estava abrindo aqui no Instagram também. Me digam aqui se vocês têm mais dúvidas, se vocês gostaram, né? Eu falei, Senhor, o Senhor tá mudando tudo aqui, porque eu queria falar só mais de óleo, de saúde e tal. Por que que você tá mandando eu falar minha vida? Não tô entendendo. Mas eu, né, espero que o meu testemunho tenha animado e ajudado alguém que às vezes está numa situação ali de saúde mental debilitada, de saúde mental ali é, delicada, sabe? Então, tenha fé, tenha esperança, busque pequenos passos cada vez, cada dia, né? Ninguém começa grande, a gente sempre vai começando com pequenas metas, mas tenha essas metas muito claras, planejem o que vocês vão fazer no dia, não desanimem e confiem que vocês são amados, sabe? A gente tem um pai que nos ama imensamente, gente. Então, assim, confiem, façam realmente essa visão, essa troca de mentalidade de ver só o lado ruim até das situações ruins. Eu quero que vocês tirem isso, sabe, de hoje, de você confiar que realmente vai passar. É, tudo passa aqui, então não tem situação que dure para sempre. Inclusive, às vezes a gente, né, eu tenho uma circunstância externa, tô achando que é o fim do mundo, tô me acabando, tô desesperançosa. Eu entro para uma oração, eu entro para o meu momento com Deus, eu saio, tá tudo igual, a situação continua igual, tá um caos igual, mas eu mudei. E aquilo já não me desespera mais. Eu tô em paz e eu estou confiante. Então, tenham essa confiança genuína de que tem um pai que ama cada um de nós imensamente, de maneira particular, de maneira individual, né? Então, é a sua história, sabe? Assuma o protagonismo da sua vida. Não fique só esperando as coisas acontecerem ou achando que a sua vida deu errado, que não é para você, né? Que, enfim, que essa situação decretou o final da sua vida enquanto a vida é esperança, Santo Agostinho fala. Então, que a gente realmente siga, né? Siga nessa fé e nessa esperança. Se não tem ânimo para rezar, eu gosto muito de ser muito sincera com Deus, né? Então eu viro para Deus e falo: Senhor, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu não queria nem estar aqui, não queria nem estar rezando, mas aqui tá a minha boa vontade, né? Me ajuda.
Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui no chat. Essas aulas que eu tô dando aqui para vocês, semanais, semana que vem a Emily vai dar uma aula na quarta-feira também, só que dela é de dia, acho que é 3 da tarde, que aí vai ser sobre posicionamento, tá? Um perfil que comunica e vende. Então, ela vai estar falando de posicionamento nas redes sociais. São as aulas da nossa comunidade. Esse início que a gente está nessa construção, o que que é a comunidade? A comunidade ela é uma ambiência ali de pessoas que amam soluções naturais, que a gente vai trocar, né, protocolos, dúvidas. É, a gente está iniciando esse projeto, a gente já tem algumas de vocês conosco, inclusive eu agradeço demais a confiança, mas é uma comunidade onde a gente quer falar não só de óleos e de protocolos, mas principalmente de uma rotina que me desenvolva como pessoa, de uma rotina empreendedora, de algo às vezes que está me faltando, às vezes eu estou fazendo todos os dias as mesmas coisas e eu não consigo avançar rumo aos meus objetivos. Então, para eu passar por certas coisas e atingir certos objetivos, né, a gente tem que fazer as coisas diferentes, com estratégias diferentes, com pensamentos diferentes e também com essa visão mais integrativa de todas nós, porque às vezes a gente está lutando aqui, seja numa área de financeira, para quem desenvolve do Terra, uma área de ranking, e eu estou aqui na força do meu braço e eu quero, 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 e eu não entendo por que que as coisas não acontecem para mim, e eu tô ali tentando, tentando, me esforçando, me esforçando. Aí eu vejo isso muito na área nossa, assim, da aromaterapia do bem-estar, pessoas muito boas, mas elas não conseguem aparecer. Elas não conseguem se comunicar direito, elas não conseguem alinhar os objetivos delas. Parece que elas estão sempre atropeladas pela vida e elas não conseguem se planejar, elas não conseguem ter uma execução clara. Então, na comunidade, a gente quer construir isso junto com vocês, né? A gente sair do ponto A para ir para o ponto B, mas é um desenvolvimento, então é algo um pouco mais lento, né, gente? Não acredito em nada milagroso, tá, gente? Essas promessas aí, às vezes, que o povo fala, eu vou, amanhã você vai se transformar e tal. É um caminho. E esse caminho, ele começa nas pequenas coisas que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, Deus, ele nos fala. Se a gente é fiel no pouco, ele vai confiar o muito. Se eu tô sendo infiel no pouco, e quando eu falo infiel, é ser negligente comigo mesmo. Quando eu não estou focado em mim, como que eu quero cuidar do outro? Como que eu quero prestar servir ao outro, como é que eu quero ajudar o outro. Então, às vezes, eu estou aqui na aula pensando na saúde mental do meu cliente e como que eu posso passar um protocolo para ele e ajudar ele, mas eu estou me negligenciando, eu não faço nada por mim, sabe? Então, a gente também tem que ter esse olhar de eu preciso primeiro cuidar de mim para cuidar do outro, né? Então, a gente quer trazer isso muito lá na comunidade, essa ambiência que a gente caminhe todo mundo junto com esse objetivo do desenvolvimento pessoal. Então, se você quiser participar, pode estar procurando, me procurando também, ou para qualquer orientação, qualquer dúvida. Às vezes eu só demoro um pouco para responder, mas vocês sabem que eu sempre respondo. É, Obrigada a todos vocês pela participação. Eu acabei estendendo um pouquinho mais hoje, né? Porque foi sem roteiro. Então, eu agradeço demais. Eu amo estar com vocês, de verdade, assim, foi um presente de Deus essas conexões que a internet ali me trouxe, né, através ali das aulas, e seguimos nessa missão aqui, né? Vamos tentar fazer essas aulas por 6 meses. É, eu não sei até quando a gente vai fazer as aulas abertas. Essas iniciais a gente está fazendo. Essa aula em específico eu vou deixar gravada e vou deixar ela aberta para sempre. Mas as outras demais aulas a gente vai deixar gravado só lá na comunidade, os materiais também na comunidade para quem for nossa aluna, tá bom? Obrigada a vocês, gente. Eu espero que vocês realmente possam né, ter tirado o mais valioso de tudo que eu trouxe aqui, não foram os protocolos, as receitinhas, porque a gente já sabia que os olhos são incríveis para isso. Com certeza, todos nós já tivemos alguma experiência com os olhos em relação ao emocional, sono, etc. Mas de que realmente o que eu preciso fazer primeiro, antes de tudo, é colocar as coisas no lugar. E quando eu falo de coisas no lugar, eu estou falando de Deus, né? Ali primeiro vem Deus, depois vem eu, depois vem a família e depois vem ali o trabalho. Né? A gente nunca pode inverter essa ordem, porque eu tenho muita tendência a fazer isso, isso dá muito ruim.
Então, se você leva aqui que realmente eu preciso estar alinhado àquilo que Deus quer trazer para mim, você pode ter certeza que trocentas questões de saúde mental já estarão mais que resolvidas, e você vai ter uma cabeça muito melhor para lidar com problemas, adversidades, questões, enfim, que a gente inclusive não consegue entender e compreender, né, questões ali até, sobrenaturais, digamos assim. Então eu vou, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, eu vou colocar aqui para que vocês escutem mais uma vez a música que estava aqui no início, que é uma música que tem tudo a ver com quem está passando mesmo essas dificuldades, porque como eu já estive nesse lugar, eu sei que quando a gente está, vivendo isso, a gente acha que nunca vai passar e que não tem mais solução, a gente fica desesperançoso. Então escutem essa música, quem se sentir à vontade pode fazer uma Você oração. só tem uma vida. Tá dando para ouvir? Só me sinalizem assim. E durante esta vida, E aí quem estava no início ouviu, mas por é uma diversas música que eu amo, vezes, e, você vai ter que enfrentar as né, eu tempestades. quero que vocês realmente se Você vai ter que coloquem enfrentar os diante de Deus problemas. nesse momento, se coloquem no colo dele, E não tem como se ser diferente. coloquem, as O próprio Jesus dificuldades, as avisou: coisas que vocês não no compreendem, o mundo porquê que vocês está terão acontecendo na tribulações, sua vida dessa mas forma, coragem, o porquê que Deus está porque eu permitindo venci o isso, mundo. ou com alguém que você E você também ama, vai né, vencer. às vezes a gente fala, também a gente fala: "Ah, mas fulano é tão bom, por que isso aconteceu Eu não comigo?". sei pelo que você está passando, eu não sei o que você Então, está vivendo, mas coragem, traga coragem. essa para dentro do seu coração essa certeza de que você é um filho amado, que Deus não permitiria nada, mas nada que ocorresse de ruim, se disso Ele Não não tenhas fosse medo, tirar meu um bem filho. maior. Se não for para que realmente você consiga Não tenhas superar, medo. sabe? Então confia nisso, entrega para Ele as suas dores, todos os seus questionamentos, às vezes até aquela inveja, né, que nem é desejar o mal do outro, mas olhar e falar: "Meu Deus, mas fulano nem merece, e tá acontecendo coisas boas, eu sou tão, né, eu sou uma pessoa que eu busco ali fazer as coisas certas e as coisas não andam para mim, porque, né, porque a inveja ela eu não me alegro com o bem do outro, eu olho e acho que essa pessoa sendo injustiçada". Então, entrega para Ele, nesse momento, todos esses sentimentos que não provêm dele, e vai trazendo para sua mente transformação, paz, sabe? Vai trazendo para o seu coração sentimentos do alto. E vai expulsando todo medo e toda desconfiança, vai expulsando do seu coração desespero por dinheiro, situação financeira. Entrega para Deus, planeja, faz o que trabalha, faz o que você consegue fazer da sua parte, mas o resto Pega seus entrega, braços e confia. canta pra Ele está te ouvindo hoje. Vai! Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Fala para Ele, aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. E a tempestade E essa tempestade, ela vai acalmar, ela vai passar. Confia, gente. Entrega e confia, ela vai passar. Não tem nada que dure para sempre. A tempestade vai A eternidade ela acalmar. não é aqui, ela é no céu. Mas Deus enquanto está a com gente você tá no aqui, seu barco. a gente tem Você que não está buscar. sozinho. Então, Amém. independente, né, de diagnóstico, Diga: eu creio em ti, Jesus. de qualquer coisa, se coloque diante de Deus. E é Ele que tem a última palavra na nossa vida. E Ele está nos dando essa chance, né? Quando Ele nos conserva a vida, nos dá saúde, nos dá inúmeras coisas boas, coloca pessoas boas no nosso caminho. Então tira o foco, os olhos do negativo. E escuta a voz dele, está no barco com você, mesmo na tempestade.
tira todo medo, Senhor, tira todo medo. Ergue teus braços, ergue tua voz, Deus te escuta, acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso respirar e a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma minha Deixa Deus ir acalmando a sua tempestade. acalma o Todo o meu seu coração coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. recebe essa paz que vem do Espírito Aumenta Santo, minha fé paz que vem do alto. não me deixa Conserva o nosso fraquejar coração naquilo jamais. que é Ao som da o tua voz, propósito e a tudo vai vontade de Deus. calar, só preciso respirar. Tira do altar do seu coração tudo que não convém dele, toda ambição Eu desordenada. só preciso respirar. Devolve Deus por sempre da tua vida. E você vai ver que Às vezes a gente tem que entender e entrando nos eixos. que a tempestade vai acalmar, mas vai acalmar no tempo de Deus, não no teu tempo. Amém? Quem tá por aí ainda? Amém. Amém, gente. Obrigada de coração, de verdade. Foi ótimo estar com vocês, né? Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa ainda. Hoje já extrapolei o horário mesmo. Obrigada, eu que agradeço a participação de todos, né? Escrevam aí se vocês gostaram. Quarta-feira temos o encontro com a Emily sobre posicionamento no perfil, como se comunicar e como vender, né? Através do seu perfil, de forma natural, tá bom? Eu que agradeço, meninas. O link do Frei Gilson é um show que ele fez. Deixa eu ver se eu coloco aqui no chat. Vou colocar, gente. Frei Gilson é maravilhoso, adoro as músicas dele. Aqui as crianças tudo sabem as músicas. Obrigada a vocês, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui até agora, quase 10 da noite. Que vocês possam dormir em paz, né? E que a gente possa, através do nosso trabalho, alcançar muitas pessoas, porque o nosso trabalho ele é maravilhoso, né? O que a gente tem nas mãos é um veículo de transformação, né? De saúde, enfim, de tudo. E que é quando a gente tocar, né, a outras almas, que a gente seja apenas outra alma. Então, que a gente realmente tenha esse intuito genuíno, através do nosso trabalho ali com aromaterapia, de estar tocando outras almas. E a gente vai conseguir ajudar muita, muita gente. Amém? Fiquem com Deus. Obrigada. Deus abençoe a noite de todos vocês. Deixa eu parar aqui a gravação, que já era para eu ter parado.